Tudo bem? Aqui é o pastor Glaicon França e este é mais um vídeo da série O Reino de Deus e as suas parábolas. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do grão de mostarda, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 31 e 32, que diz assim: Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Então, esta parábola do grão de mostarda, veja que não é a fé como do tamanho de um grão de mostarda. Jesus comparou o grão de mostarda à fé. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, e aqui ele faz: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Esta parábola é muito semelhante na sua aplicação, no seu ensinamento, à parábola do fermento, tanto que as duas estão juntas. Sendo que a parábola do fermento ilustra o crescimento do reino de Deus a partir de uma pequena quantidade de fermento que influencia toda a massa, ou seja, é o crescimento do reino de Deus por dentro da sociedade. Já a parábola do grão de mostarda vai ilustrar o crescimento do reino de Deus da perspectiva de alguém de fora que está observando o crescimento do reino de Deus. O grão de mostarda mede aproximadamente 2 milímetros, realmente é muito pequenininho, e o próprio texto diz que é a menor das sementes. Isso está falando que o reino de Deus começou muito pequenininho, muito pequeno. Veja que começou com um homem e depois com alguns discípulos. Veja que é difícil imaginar um começo menor, mais humilde, menor do que este. Então esse é o grão de mostarda. Mas a gente planta o grão de mostarda e vai crescer o pé de mostarda, que é uma hortaliça, uma planta. Mas essa planta pode alcançar até 3 metros de altura. Lembrando que o pé de mostarda não é uma árvore. A árvore produz fruto, árvore. E uma hortaliça, a mostarda é uma hortaliça, vai produzir semente. Em geral, uma hortaliça é muito menor do que uma árvore. Mas o que o texto diz aqui é que esta hortaliça cresce tanto, é a maior das hortaliças, e chega a alcançar o porte de uma árvore, ao ponto das aves do céu virem se a fazer ninhos nos seus ramos. Então aqui a aplicação é muito simples, muito clara. O reino de Deus começa muito pequenininho, mas assim como na semente do grão de mostarda, tem um potencial enorme, absurdo de crescimento, vai crescer muito. Então aquilo que começou como o menor vai se tornar o maior. O reino de Deus, que começou com apenas um homem, vai se tornar o maior reino da face da terra. Isso se aplica aos pequenos começos. Nós podemos aplicar também ao início da nossa caminhada cristã. Veja que quando nós nos convertemos, nós partimos do zero. E muitas das vezes, a pessoa que se converte vem para o Evangelho com uma vida
totalmente destruída e vai estar começando do zero, às vezes está espiritualmente falido, precisa de libertação, financeiramente falido, às vezes com uma doença grave, enfim, com a família destruída, enfim, tudo deu errado. Mas começa a caminhada cristã e dentro dele tem o poder do evangélico, que tem um poder enorme de restauração, de cura, de libertação, para fazer crescer o homem, o ser humano, crescer espiritualmente e crescer em todos os sentidos da sua vida, inclusive materialmente, financeiramente, socialmente, intelectualmente, e Deus honra aquele que crê no potencial do Evangelho da Palavra de Deus. São os pequenos ministérios, as pequenas células, as pequenas igrejas. O segredo é perseverar. Então, se você chegou até aqui, novamente eu peço a você que deixe o seu like, faça o seu comentário, compartilhe este vídeo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, no canal da nossa igreja, e não perca os próximos vídeos das próximas parábolas. Até lá!